Olá, uma boa noite a todos os que estão nos acompanhando aqui a transmissão do nosso estudo bíblico nessa noite. Em função desse decreto de lockdown e de horário, né, o toque de recolher, esse toque de restrição que nos foi imposto pelo nosso governador, então nós não transmitiremos o estudo bíblico na nossa igreja nesta quarta e na próxima quarta-feira nós transmitiremos aqui de casa. Então, infelizmente, nós não poderemos fazer o estudo bíblico lá na igreja, porque justamente no horário em que começa o estudo bíblico é a hora que começa também o fechamento, né? O horário, o toque de recolher. Então, conto com a sua compreensão e também essa dificuldade que a gente tem de mexer com a tecnologia, eu conto com a sua compreensão também aqui. Estou tentando aqui, ao mesmo tempo, coordenar aqui o estudo bíblico, coordenar aqui o equipamento, então a gente vai aprendendo a lidar com toda essa dificuldade que a gente tem, para aprender a lidar com os desafios da tecnologia. Então, eu peço a sua compreensão. Hoje me falta aqui os meus fiéis escudeiros, meus diáconos, Daniel Arai e o diácono Rafael, e o nosso irmão Gilmárcio, que nos ajuda aqui na transmissão, né, cuidando de todos os aparelhos aqui. Então, hoje eu tenho que fazer tudo um pouco. Então, por favor, se você me vir cometendo algum erro aqui, alguma dificuldade, releve, por favor. Né? O meu foco é o estudo bíblico e que você receba, né? Então, este ensinamento da palavra de Deus nesse momento, tá bom? Nós vamos, então, iniciar o nosso estudo bíblico com oração, e hoje nós veremos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40. Já deixe sua Bíblia preparada para isso, e nós, então, faremos este estudo daqui a pouco. Antes, vamos orar ao Senhor, e eu gostaria de pedir a Deus por toda essa situação que nós temos vivido. Se você quiser deixar aqui seu pedido de oração, aqui no nosso chat, se você quiser deixar o seu pedido de oração, para que a gente possa, então, orar por você, né? Fique à vontade, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Apesar de estarmos vivendo dias tão complicados, dias tão diferentes, estranhos, mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado, estendendo a tua mão de poder, e sabemos que não estamos nas mãos de governantes, nas mãos de ímpios, nem mesmo à mercê de um vírus. Estamos, ó Deus, debaixo das tuas mãos. E o que acontecer conosco, ó Deus, acontecerá de acordo com a tua vontade, e na tua vontade, ó Deus, nós nos deleitaremos. Por isso pedimos ao Senhor, Pai querido, em todo o tempo, mostre-nos a tua vontade, mostre-nos o teu querer, para que não caiamos no pecado da murmuração, no pecado do aborrecimento e da ingratidão. Que haja em nosso coração sempre alegria e disposição em servir o Senhor e bendizer teu santo nome. Nesse instante, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, destes que me ouvem, me acompanham aqui agora. Peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Derrame, Deus, a tua graça e o teu poder sobre cada um. Pedimos a tua bênção e a tua força, a tua misericórdia, Pai, e a paz do Senhor em cada coração. Assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, eu vou pedir licença para você aqui, vou para gravar o nosso estudo aqui. Ver como é que eu faço para gravar. Não estou sabendo. Vou pedir ajuda para minha esposa para me ajudar aqui como gravar. Não estou sabendo usar.
Janaína, por favor, me ajude. E onde é que eu faço para gravar aqui no celular da sua mãe? Vai ter um negócio de vídeo. Vídeo. Isso. Tá escrito, pronto, já foi. Aí. Como eu disse, faz falta os técnicos aqui para me ajudar. Obrigado, querido. Obrigado. Mas eu tenho aqui minhas fiéis escudeiras me ajudando em outras questões. Ok, vamos lá. Então, se você tem sua Bíblia aberta, aí em Atos, capítulo 8, nós veremos hoje, a partir do versículo 26 até o versículo 40, que trata da conversão do eunuco, daquele oficial da rainha Candace, da Etiópia. Né? O etíope eunuco, que era o alto oficial da rainha Candace da Etiópia. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí, nós leremos, o texto é um pouco longo, nós leremos ele no decorrer do nosso estudo, ok? Então, continuando o assunto central do capítulo 8, que é mostrar para nós a pessoa do Espírito Santo agindo, especialmente nos corações, levando-nos à conversão a Cristo, né, especialmente aqui no coração daqueles que vieram a receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, neste capítulo, neste trecho que nós veremos hoje, do versículo 26 ao versículo 40, nós encontramos aqui um tema, que eu propor para a nossa meditação, o seguinte tema: uma vida guiada pelo Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, nós vimos que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um dos 7 diáconos que foram escolhidos, os primeiros diáconos que foram escolhidos pela igreja primitiva, e Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Também nós vemos em Atos 8, versículo 13, que ele fazia grandes sinais e prodígios, grandes sinais e milagres eram feitos por Deus através de Filipe, enquanto ele pregava o evangelho ali na região de Samaria e por onde ele passava. Mas o que mostra que alguém é de fato cheio do Espírito Santo é se esse alguém vive em obediência e na dependência do Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 14, a palavra de Deus nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, significa tomar decisões e agir de acordo com a orientação que vem dele por meio da Escritura Sagrada. No presente texto, então, nós vemos Filipe. E eu também, tanto o Filipe quanto o etíope, eles mostraram ser homens guiados pelo Espírito Santo. Vejamos, então, no que implica uma vida guiada pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer, né? Na prática, o que seria isso? Então, primeiramente, do versículo 26 ao versículo 29, nós vemos que uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela demonstra obediência incondicional a Cristo. Veja o que diz o versículo 26. Diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Bem, um anjo do Senhor, um anjo mandado por Deus, foi a Filipe e deu essa ordem para ele: você vai descer para o caminho, você vai para a banda do sul, no sul da Palestina. Seria interessante nesse momento você ter um mapa aí para você acompanhar, né? Mas, então, o Filipe, ele desce para a banda do sul, o anjo diz para ele descer para a banda do sul, para o caminho que descia de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, a Gaza. Jerusalém ficando mais alto, obviamente, por isso, descer para Gaza. E o anjo acrescenta a seguinte informação: este se acha deserto. Filipe levantou e foi. Ele não questionou. Em momento algum, nós vemos Filipe dizendo: mas por que eu devo ir para um lugar deserto? Né? É importante você lembrar que naquele caminho deserto, havia alguém que precisava ouvir o Evangelho. É importante lembrar ainda que Filipe estava tanto em Jerusalém ou em Samaria, qualquer uma das duas cidades que ele tivesse, ele tinha grandes multidões para ouvi-lo. Em Samaria mesmo, muitas pessoas
abraçaram a fé mediante a pregação de Filipe. Vou falar agora como pregador do Evangelho. Se há algo que empolga um pregador do Evangelho, é quando ele está pregando o Evangelho e pessoas estão se convertendo a Cristo, especialmente multidões, né? Mas o pregador do Evangelho, ele não está ali executando um trabalho para sua satisfação pessoal. Ele está ali para obedecer àquele que o chamou, que é o Senhor Jesus. Observe você que Filipe não discutiu, ele simplesmente se levantou e foi. O que passava pela cabeça de Filipe naquela trajetória, não sabemos. Nós sabemos as suas atitudes, e as suas atitudes foram de alguém que obedeceu a Deus incondicionalmente. Naquele caminho deserto, né, Filipe se encontra com o etíope. Eis que um etíope, diz o versículo 27 e 28, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Algumas considerações aqui sobre o eunuco, sobre o etíope. Primeiramente, a Bíblia diz que ele era eunuco, tanto pode ser alguém que foi castrado, né, para não se intrometer nos assuntos do rei, né, especialmente não ter contato com as concubinas do rei, era uma prática comum naqueles tempos. Mas o que importa aqui é que este homem, ele era um alto oficial da rainha Candace, ou Candace, não sei como se pronuncia o nome dela, vou chamar aqui de Candace, a rainha Candace dos etíopes. Então era alguém de autoridade, ele era o tesoureiro dessa rainha, ele superintendia todo o tesouro dessa rainha. E se a rainha da Etiópia, aqui, a Candace, ela era tão rica quanto a rainha de Sabá, que foi visitar o rei Salomão, então podemos deduzir que este homem cuidava de um tesouro considerável, né? Mas uma informação ainda mais importante é que ele foi a Jerusalém adorar. Bem, Jerusalém era o centro do culto judaico. E pelo fato desse etíope estava lendo o profeta Isaías, então nós deduzimos que ele foi adorar o Deus dos judeus, né? O nosso Deus, o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo. Ele havia, em algum momento de sua vida, abraçado o judaísmo. E ele foi, então, a Jerusalém praticar a sua religião. Foi adorar a Deus em Jerusalém. E ele estava lendo o profeta Isaías. Então, todas essas informações nos mostram que ele era um prosélito piedoso, alguém que havia abraçado a fé judaica, e ele era um homem piedoso porque se dirigiu a Jerusalém para adorar a Deus. Essas informações são muito importantes para nós, né? Em Isaías 56, verso 3 a 5, nos mostra que isso não foi por acaso. Não foi por acaso. Isaías 56, verso 3 a 5, falando sobre o que Deus haveria de fazer aos gentios por meio do Messias, ele diz o seguinte: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles e nunca se apagará. O eunuco, por motivos óbvios, ele não podia ter filhos. Deus prometeu aos eunucos que abraçassem a fé do povo de Deus, abraçassem a aliança, né, como Deus diz aqui, a aliança de Deus. Deus prometeu a estes eunucos, gentios eunucos,
que eles receberiam algo muito melhor do que uma família, do que filhos e filhas. Eles receberiam um nome eterno. Obviamente, aqui se refere ao nome de Cristo Jesus. Em Apocalipse, os crentes, os servos de Deus, receberam um novo nome. Não é o nome de Cristo. É um nome que comunica novidade de vida, transformação de vida. Então, olha que maravilha, né? Então, o que estava acontecendo com esse eunuco aqui era cumprimento de uma profecia de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é o cumprimento das promessas e das profecias de Deus no coração dos pecadores salvos. Bem, vamos em frente. Esse etíope e eunuco recebeu o nome eterno de Cristo sobre a sua vida. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Né? No versículo 29, lemos que então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Lá vinha aquela carruagem, né, aquela diligência trazendo o eunuco. E, obviamente, não era uma carruagem qualquer, era algo, pelo menos, pomposo. Afinal de contas, era o tesoureiro da rainha, né, que estava vindo ali, um oficial, alto oficial, não era um oficial qualquer, era um alto oficial do reino da Etiópia. E a Bíblia diz que Filipe foi ordenado pelo Espírito Santo a correr, né, a aproximar-se do carro, ou daquela carruagem. E agora, então, as coisas começavam a fazer sentido. A razão pela qual Filipe fora mandado pelo Espírito Santo a ir para um lugar deserto, deixar um lugar populoso como Samaria, onde conversões estavam acontecendo em multidões, né, convertendo-se a Cristo. Agora ele vai para um caminho deserto, mas ali naquele caminho deserto ele se encontra com alguém a quem Deus havia escolhido para ser salvo. Alguém a quem Deus havia decidido salvar. E ele, então, vai até o eunuco, que se coloca ali ao lado dele para ensinar-lhe, né, ou para ver o que estava se passando ali. Então, nos diz a Escritura que, naquele momento, ele se depara com uma cena maravilhosa. Ele vinha lendo o profeta Isaías. E o Filipe corre ao lado da carruagem, se põe ao lado e obedecendo ao Espírito Santo. Antes de prosseguir, eu quero aqui trazer algumas aplicações para nós. Primeiramente, eu quero lembrar a você e a mim que nós não devemos jamais questionar a palavra de Deus. Quando Deus nos ordenar algo, por mais estranho e absurdo que pareça ser aquela ordem, não nos compete questioná-la. Por mais que parecesse absurda aquela ordem de sair de um lugar populoso para ir para um caminho deserto, Filipe obedeceu. Nós não perdemos absolutamente nada, nós não sofremos nenhuma perda por obedecer a Cristo. Por mais que nos pareça absurda alguma ordem da palavra de Deus, por mais que soe contraditório ou estranho ao que todo mundo está fazendo, nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo é guiado pelo que a palavra de Deus diz. Ele faz aquilo que Deus o ordena em sua palavra. Aos poucos, Deus, quando lhe der uma ordem, aos poucos ele vai mostrar o porquê daquilo. Se ele quiser também, porque se ele não quiser te mostrar, não importa. Você entendendo ou não o que você tem que fazer, você deve fazer. É uma ordem de Deus, vamos obedecer. Façamos como Filipe, não questionemos, simplesmente vamos nos dispor a fazer a vontade de Deus, sem questionar. Incondicionalmente, sem colocar questionamentos e condições para Deus. Vamos obedecer. Prosseguindo, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo também demonstra conhecimento da Escritura Sagrada. Nós já vimos isso na vida de Estevão, né? O outro diácono. Estevão demonstrou profundo conhecimento das Escrituras. E o mesmo nós vemos na vida de Filipe, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, mas não de uma sabedoria qualquer, não de uma sabedoria dos homens,
mas a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria que provém das Escrituras Sagradas. E Filipe mostrou profundo conhecimento das Escrituras. Ele mostrou profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, enquanto pregava para aquele eunuco. Bem, certa vez eu ouvi um pastor dizer o seguinte, isso me deixou muito triste. Esse pastor disse o seguinte, que ele estava num nível de tanta comunhão com o Espírito Santo, ele não precisava mais ler a Bíblia, porque o Espírito Santo agora lhe dizia o que ele tinha que fazer. Ele não gastava mais seu tempo estudando a Bíblia. Ele simplesmente saía conversando com o Espírito Santo e o Espírito Santo, então, lhe dizia o que devia fazer, o que devia falar. E assim, então, este pastor passou a conduzir a sua vida e, lamentavelmente, a vida das ovelhas que Deus colocou aos cuidados dele. Né? É lamentável a gente ouvir uma coisa dessas, ainda mais de um pastor. Porque a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo, ele sempre vai dirigir o nosso coração, mas não sem a palavra. O bisturi que o Espírito Santo usa para operar o nosso coração é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Esse é o instrumento que ele usa para transformar o nosso coração, para purificar o nosso coração. O Senhor Jesus, orando a Deus, disse, Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. É na palavra de Deus que nós somos santificados, purificados. Os teólogos de Westminster, que escreveram a Confissão de Fé e os catecismos breve e maior de Westminster, eles, na Confissão de Fé, eles dizem que uma igreja é mais ou menos pura à medida que ela se aproxima da palavra de Deus ou se afasta da palavra de Deus. Pode até ser, estavam falando ali de igrejas verdadeiras, estavam falando ali de igrejas sérias, não estavam falando de seitas, eles estavam falando de igrejas verdadeiras. Uma igreja, de repente a sua igreja pode ser assim. Ela pode ser mais ou menos pura, isso vai depender da forma como ela se relaciona com a palavra de Deus, como ela se dirige pela palavra de Deus. Né? Uma igreja é mais ou menos pura, dependendo do contato que ela tem com a palavra de Deus e da forma como ela lida com a palavra de Deus. Então, isso é muito sério. Não podemos tratar a palavra de Deus como algo de somenos importância. Né? Bem, continuando, os versículos a seguir, né, nos diz assim, o versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou-lhe, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e a assentar-se junto a ele. Versículos 30 e 31. Então, o etíope vinha lendo em voz alta, certamente, a Escritura Sagrada no trecho de Isaías 53, versos 7 e 8. Obviamente, ele vinha lendo todo o livro do profeta Isaías, né? Mas naquele exato momento ele lia esses dois versículos. Lembrando que naqueles tempos a Bíblia não era no formato como nós a temos hoje, no formato de livro. Né? A Bíblia antigamente era feita o texto sagrado era feito em rolos de pergaminho ou de papiro, no caso aqui certamente era de pergaminho, né? Rolos de couro, e ela era escrita, era enrolada, e num rolo de couro desse poderia ter mais de um livro, né? Não só o profeta Isaías, mas poderia ter outros profetas também, outros livros ali, né? Para aproveitar bem o tamanho daquele couro, né? Porque era bem grande. Né? Um rolo desse era algo pesado. Eu suponho que, né, essa é a minha opinião, suponho que talvez ele viesse lendo parte do livro, né? Mas o que importa é que a parte que ele estava lendo era Isaías 53, 7 e 8. E não foi por acaso. Ele vinha de Jerusalém, de um ato de adoração, mas o seu coração ele estava vazio, pois não conhecia aquele de quem as Escrituras estavam dizendo ali. E é aquele que dá sentido a toda a Escritura Sagrada, o Senhor Jesus. Ele não conhecia. Talvez até tenha ouvido
algo sobre Cristo lá em Jerusalém, sobre a morte de Jesus, mas saiu de lá sem conhecê-lo e muito menos sem conhecer a salvação em Cristo. E por isso mesmo ele foi incapaz de entender que era de Jesus que aquele texto de Isaías estava falando. A pergunta de Filipe foi um tanto quanto indutiva, como que lhe oferecendo ajuda, e o etíope aceitou. Quando Filipe pergunta, entendes o que vens lendo? Entendes o que vens lendo? A pergunta de que Filipe fez é a principal pergunta da fé cristã. Você compreende a Escritura Sagrada? Muitas pessoas, por não compreenderem as Escrituras Sagradas, cometem erros absurdos. Você compreende o que as Escrituras Sagradas dizem? Você compreende? Essa pergunta é importante para a fé cristã, porque sem a compreensão da Escritura Sagrada, o pecador jamais conhecerá a Deus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos saduceus, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 28, 22 e 29. As pessoas erram porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o poder das Escrituras Sagradas, não conhecem o poder de Deus revelado nas Escrituras. Por isso que é importante compreendermos a Escritura Sagrada. Por isso é muito importante compreendermos a Escritura Sagrada para nos apropriarmos das bênçãos que ela tem para nós. Especialmente a bênção da salvação em Cristo Jesus. O etíope seguia a uma religião, ele era zeloso por ela, ele foi a Jerusalém adorar, como todo judeu piedoso fazia. Mas a sua alma ainda procurava respostas. As respostas para um coração se encontram somente na Escritura Sagrada. Contudo, por mais inteligente que uma pessoa possa ser, ela precisa sempre da ajuda de outros mais experientes, com mais conhecimento, e conhecimento que eles já adquiriram, para ajudá-las a compreender a palavra de Deus. Né? Nós devemos ser humildes, como esse etíope foi. Devemos ser humildes e buscar a ajuda dos mais experientes quando nos faltar capacidade de entender algum trecho da Escritura Sagrada. Mas nesse processo, nunca podemos nos esquecer que quem realmente abre o nosso entendimento e nos faz crer na Escritura é o Espírito Santo. Eu tenho tido essa experiência, eu posso ajudar alguém a entender o que o texto diz, mas fazer com que a pessoa obedeça, creia e obedeça ao que aquele texto está dizendo, só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode aplicar a palavra de Deus no coração da pessoa. Por isso, por mais ardoroso que você seja na pregação do Evangelho, você não pode jamais fazer isso sozinho. Você jamais pode pregar o Evangelho dependendo só da sua habilidade. Você deve depender somente do Espírito Santo, porque é Ele que vai tocar no coração da pessoa, é Ele que vai aplicar no coração da pessoa o que a palavra de Deus está dizendo. Eu faço uma pergunta a você. Você é humilde? Quando você está diante de um texto bíblico difícil, de difícil compreensão, qual é a sua atitude? Você simplesmente pula esse texto, deixa para depois, e deixa para lá? Não. Ou corre logo lá para Deuteronômio 29, né, que diz, né, que as coisas ocultas estão ocultas aos nossos olhos, mas as reveladas pertencem a nós. Então, se eu não estou entendendo, é porque isso aqui Deus não quer que eu entenda, deixo de lado. Não, é assim que você faz? Ou você recorre ao conhecimento de outros mais experientes, autores, comentaristas bíblicos, exegetas, pregadores, pastores, que tenham mais conhecimento e condições de te ajudar? Você recorre a eles? Você busca a ajuda deles? Você é humilde? Na escola da fé cristã, a humildade é a primeira lição que nós devemos aprender. O coração que não é humilde não
cresce, não desenvolve. Bem, vamos seguindo, vamos em frente. Então, quando você precisar de ajuda, procure ajuda. Busque ajuda. Deus tem colocado, hoje em dia, com o advento da internet, nós temos tantos recursos gratuitos. Obviamente, tome cuidado para você também não sair pegando qualquer um aí e trazer mais confusão para a sua vida. Né? Você tem aí, hoje em dia, professores de Bíblia, que são homens idôneos, profundos conhecedores das Escrituras. Faça como o etíope, convide-o para subir a sua carruagem e peça a ele que te ajude a entender, né? A compreender o texto. Mas lembre-se, o único que vai fazer você crer e obedecer e te dar poder para isso é o Espírito Santo. É dele que você tem que depender. Ok? Vamos lá. Versículos 32 e 33. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. A sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Uma vida guiada pelo Espírito Santo estará sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Não existem coincidências para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Se o etíope estivesse lendo qualquer outra parte do livro de Isaías, com certeza o Espírito Santo aplicaria ao coração dele as verdades da Escritura, porque aquele dia era o dia da salvação daquele etíope. Nada seguraria a vontade de Deus em salvá-lo. Contudo, a salvação está em Cristo Jesus e por isso mesmo o Espírito Santo direcionou tudo para que naquele exato momento a passagem bíblica que deveria estar sendo lida fosse Isaías 53, 7 e 8. Não há coincidências na vida do servo de Deus. Não há coincidências na história, na nossa história, porque Deus é quem está no controle da nossa história. Deus é quem está direcionando todos os momentos, todos os passos da nossa vida para a glória dele. Essa passagem de Isaías 53, 7 e 8, ela apresenta o Senhor Jesus Cristo de forma muito singular. O Senhor é apresentado aqui como uma ovelha. Ele comportou-se como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, como um cordeiro mudo perante os seus algozes. Ele não abriu a boca em momento algum. Diante do sofrimento, ele não reclamou e nem murmurou, não se ouviu da boca de Jesus nenhuma palavra de murmuração. Ele foi terrivelmente humilhado e sofreu terrível injustiça, desde acusações e julgamento até a condenação na cruz. E aí, você com certeza já deve ter se perguntado algumas vezes, e ouvido outras tantas vezes, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? R.C. Sproul, ele fez a seguinte afirmação sobre esse questionamento. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ele diz o seguinte: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Isso só aconteceu uma vez, e ainda assim a pessoa foi voluntária. Sproul estava falando aqui do Senhor Jesus. Ele foi o único homem verdadeiramente bom que pisou na face da terra. Depois da queda de Adão e Eva, não houve um justo sequer, não houve um homem bom sequer na face da terra. O único homem bom foi o Senhor Jesus. O Deus que se encarnou, o Deus que se tornou homem. Ele sim pode ser chamado de o homem bom. E a ele aconteceram coisas ruins. Mas note que ele foi voluntário. O que Sproul quis dizer com isso? Coisas ruins
não acontecem a pessoas boas pelo simples fato de que não existem pessoas boas. O único bom que houve foi o Senhor Jesus. E mesmo assim, tudo que ele sofreu foi porque ele se entregou voluntariamente. Como ele mesmo disse, né? Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João 10, verso 18. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, tudo que Jesus sofreu lá na cruz foi injusto. O único homem bom que sofreu coisas ruins foi o Senhor Jesus. Claro, coisas ruins acontecem a todos nós, mas nenhum de nós é bom. Então, corrija isso. Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Não, elas não acontecem a pessoas ruins. Elas acontecem a pessoas más. Somos maus. Como Davi diz lá no Salmo 143, ele era injusto, habitando no meio de homens injustos. Não há um justo sequer. Não há um vivente, um justo sequer vivente. Todos são pecadores. Aplicando o versículo 32 e 33 para o nosso coração, eu pergunto, né, se você for guiado pelo Espírito Santo, sempre estará no lugar certo, na hora certa, falando e fazendo o que é certo. Ou seja, você estará fazendo a vontade de Deus. Assim como Filipe, que estava junto ao etíope ali naquele momento, assim como Jesus lá na cruz fez a vontade de Deus, Filipe, Jesus e outros mais, eles fizeram a vontade de Deus porque estavam onde Deus queria. Você ora a Deus pedindo para saber a vontade dele para o futuro, mas no presente você não se importa em fazer as coisas como Deus quer que você as faça? Eu sempre vejo as pessoas orando para saber a vontade de Deus no futuro. Senhor, é da tua vontade que eu me case com fulana, é da tua vontade que eu viaje para tal lugar, que eu faça tal curso. Sempre pensamos na vontade de Deus como algo no futuro e nos esquecemos da vontade de Deus aqui no presente momento. O que Deus quer que você faça nesse momento na sua vida? Como Deus quer que você faça o que você está fazendo? Ou não faça o que você está fazendo? A vontade de Deus é algo que nós vivemos no presente pelo simples fato de que o passado já não existe mais, o futuro ainda não nos pertence. O que está em nosso poder nesse exato momento é o presente. E o que nós estamos fazendo no presente com a vontade de Deus? Estamos agindo, nos comportando, falando, pensando como Deus quer que façamos para a glória dele? Se nós não fazemos a vontade de Deus nas mínimas coisas do nosso dia a dia, se nós não fazemos as coisas mais simples do nosso dia a dia, focados na glória de Deus, como nós esperaremos, ou como nós esperamos fazer a vontade de Deus naquelas coisas grandiosas da nossa vida, nas grandes decisões que temos que tomar? Filipe estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Que seja assim também na minha vida e na sua vida. Bem, prosseguindo, versículos 34 e 35. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Pelo fato de Isaías não apresentar nenhum nome ali no texto, então o eunuco não sabia de quem se tratava aquela passagem. Mas percebendo que Filipe poderia ajudá-lo, então ele pede ajuda. Diga-me, de quem ele está falando? A Bíblia diz que Filipe explicou detalhadamente, partindo deste texto, de Isaías 53, 7 e 8, e passou por muitos outros, ficou algum tempo ali naquela viagem, né, na viagem à Etiópia, né? Não sabemos quanto tempo ele ficou ali com o eunuco, mas ele ficou por um bom tempo suficiente para lhe anunciar o Senhor Jesus. Diz a Bíblia que ele anunciou-lhe a Jesus. Este é um ponto muito importante da pregação do Evangelho. A saber, Jesus é o centro da Escritura. É impossível nós entendermos
o sistema sacrificial do Antigo Testamento se não olharmos para Jesus. É impossível nós entendermos as aspirações de Israel no Antigo Testamento sem olharmos a pessoa do Messias, que é o Senhor Jesus. É impossível entendermos o Evangelho de Jesus sem Jesus. E é impossível também entendermos as doutrinas dos apóstolos sem a pessoa de Jesus. Nada faz sentido sem Jesus. Aliás, tudo neste universo sem Jesus perde o sentido. Eu vejo nesses dias, especialmente nesses dias que nós temos vivido de pandemia, as pessoas vivendo uma vida tão triste, sem sentido. Pessoas que perderam totalmente o eixo da sua vida, porque o eixo da sua vida era o quê? O trabalho, era o dinheiro, a saúde, a família, entes queridos que morreram. Mas o coração cujo centro é o Senhor Jesus Cristo, um coração que gravita em torno do Senhor Jesus, que vive para a glória do Senhor Jesus e vê em Cristo a razão de ser e de existir, encontrou o verdadeiro sentido da vida. Encontrou a verdadeira felicidade. Filipe anuncia Jesus. Filipe não anuncia uma religião para aquele homem. Observe que aquele homem já vinha. Aquele homem já vinha desculpa. Aquele homem já vinha de um culto religioso. Ele veio de Jerusalém, foi praticar sua religião. No entanto, voltou vazio. Porque aquela religião que ele foi praticar lá, o judaísmo, ou seja, tudo que é dito do Antigo Testamento no judaísmo, só faz sentido na pessoa de Jesus. Por isso que o judaísmo hoje se tornou uma religião totalmente inócua. Por quê? Porque não tem Jesus. E nenhuma religião, qualquer religião que não tenha Cristo como centro, como a razão de ser e de existir, não vai ter sentido. É o que aconteceu com esse eunuco. Ou estava acontecendo, né? Mas Filipe, então, lhe apresenta o Senhor Jesus. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Mostrar quem é Jesus. Porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é uma teoria ou uma filosofia. O Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. É impossível proclamarmos o verdadeiro Evangelho se Cristo não for o alvo, o centro da nossa pregação. Por isso que muitas pregações hoje em dia, até mesmo pregações que falam do Senhor Jesus, são vazias. Por quê? Porque, apesar de falarem do Senhor Jesus, elas não apresentam a Cristo. Elas não apresentam a Cristo como Senhor e Salvador. A julgar pela decisão, voltando aqui para o texto, a julgar pela decisão do etíope de se batizar, com toda certeza Filipe lhe falou da necessidade do batismo, significando a lavagem do pecado, a remissão dos pecados, né? E que o batismo é um sinal e selo de pertencimento ao povo de Deus. O eunuco jamais pediria para ser batizado se Filipe não lhe tivesse mostrado a necessidade e o porquê do batismo, né? Então, o batismo ele é esse sinal externo de uma graça interna no coração da pessoa. Ele é necessário, ele é importante não para salvar, mas para mostrar que a pessoa é salva. Quando você prega o Evangelho, você tem que se preocupar em apresentar Jesus Cristo para as pessoas, ou você quer mostrar o seu próprio conhecimento? Note que Filipe tinha muito conhecimento, mas não foi o conhecimento dele que ficou em evidência. O que ficou em evidência aqui foi a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Né? Deixa eu arrumar esse cabo aqui no microfone. Foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que ficou ali evidente para o eunuco. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. É lógico, conhecimento. Deus usou o conhecimento de Filipe, não tem dúvida. Mas
O foco não era se exibir, mas exibir a Cristo para o pecador. Quando você prega o Evangelho, você o faz com a Bíblia e na Bíblia, ou você busca argumentos humanos? Obviamente, né, você pode usar argumentos, você pode usar toda uma estrutura de pensamento para ajudar ali na pregação do Evangelho, não há problema. Mas observe que a palavra de Deus não precisa de apoio, ela sozinha, ela tem todo o poder. E a pregação tem que ser essa chamada ao arrependimento. O batismo, ele aponta para o arrependimento e a remissão dos pecados. Não existe pregação do Evangelho sem a chamada ao arrependimento e a confissão dos pecados. Bem, vamos em frente. Temos mais coisas que a gente ver aí, né? Mas antes só quero ressaltar que você só pregará o verdadeiro Evangelho se Cristo for anunciado tal como ele é revelado nas Escrituras. Observe que Filipe, partindo do texto de Isaías 53, ele, partindo ali da curiosidade do etíope, em Isaías 53, partindo dali, ele constrói toda a sua argumentação e apresentação da pessoa de Jesus Cristo. Veja como isso é importante. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Bem, por fim, uma vida guiada pelo Espírito Santo demonstra compromisso com Cristo. Versículos 36 a 40. A fé cristã, ela exige comprometimento. Ser um crente em Cristo implica em obedecê-lo. Vemos esse compromisso na obediência de Filipe e na disposição do etíope em se batizar. A chamada do Evangelho é uma chamada ao compromisso. Seguindo ele caminho fora, diz o versículo 36 a 38. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Eu não vou me deter aqui nessa questão da forma de batismo, imersão ou aspersão. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é que naquela região ali onde eles estavam, havia um pequeno riacho chamado Wadi el-Hashi. Com certeza eles fizeram uso da água daquele lugar. Mas preste atenção que descer as águas não significa necessariamente a forma do batismo por imersão. É muito comum os nossos irmãos imersionistas, eles afirmarem que, veja só, a Bíblia fala de descer as águas. E o descer as águas se tornou símbolo ou significado de ser deitado nas águas, imergido nas águas. Né? Bem, isso não quer dizer nada. Dizer que eles desceram a água, né, como nós vemos aqui, e ambos desceram a água, no verso 38, não está falando da forma de batismo, mas sim do lugar onde eles foram. Eles tinham que descer, é óbvio. Você já viu alguma estrada, naturalmente, alguma estrada que esteja abaixo do nível de um rio? Eu nunca vi. Eu sempre vejo os rios num nível abaixo de qualquer estrada. Qualquer estrada natural, né, a menos que seja uma represa. Você passando por Paraibuna, você passa abaixo do nível da represa. Mas foi algo artificial, construído pelo homem. Agora, algo natural, jamais você vai ver uma estrada abaixo do nível de um rio. Né? Você sempre vai ver o leito do rio lá embaixo e os caminhos um pouco mais acima. Por isso tem que descer mesmo. Descer as águas aqui, né? Ambos desceram as águas, não está dizendo a forma de batismo que foi aplicada. Pode ter sido por imersão? Pode. Ainda que era o riacho que tinha ali, né? Dificilmente eles conseguiriam deitar no riacho, mas a água daquele riacho certamente foi usada, mas a forma nós não sabemos. Como eu disse, não vou me deter muito aqui, porque não há sentido nisso. Né? Vamos em frente, temos coisa mais importante para ver aqui no texto do que simplesmente a forma do batismo. Né? A forma do batismo aplicado ali. O que realmente importa aqui é o ato do batismo. Embora Lucas não nos informe quanto tempo Filipe esteve com o eunuco ensinando a palavra de Deus, o fato é que dele ter começado com a passagem de Isaías e percorrendo, apresentando o Senhor Jesus Cristo por todo
o restante do Antigo Testamento, então nós podemos ver que foi um tempo considerável ali de conversa. O etíope, ele, depois de compreender as verdades da Escritura Sagrada, ele concluiu que era necessário ser batizado, assumir um compromisso do batismo. E foi o que ele fez. E então, eles se encontravam ali próximo a um lugar com água, no caminho. Lembra que o caminho era deserto, mas ali havia um pequeno riacho. E eles foram e usaram daquela água. Né? Volto a dizer, o texto, em momento algum, fala da forma como a água foi usada. Simplesmente fala que ele foi batizado. Fez ali a água, que impede que eu seja batizado. Né? O que importa daqui é que sempre que alguém se dispõe a assumir um compromisso de vida com Cristo, o Espírito Santo providenciará os meios necessários para que a pessoa para que a pessoa cumpra esse propósito. Ainda que seja num deserto, não lhe faltará recursos. Ali no deserto, o Espírito Santo preparou recursos para batizar o etíope. Filipe, então, responde àquele eunuco que o pensamento dele estava correto. Afinal de contas, o que era mais necessário do que água para o batismo era o selo do Espírito Santo no coração do etíope. E ele acabara de mostrar que havia recebido, no momento em que ele confessou com todas as palavras: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma das confissões de fé mais simples, mais curtas da história, porém carregada de um significado tremendo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é Deus. Eu creio que Ele é o meu Salvador. E a julgar pelo fato de o eunuco ter pedido para ser batizado, fica subentendido aqui que ele entendeu que ele era um pecador, que necessitava de confessar seus pecados, arrepender-se deles, confessá-los a Deus e ser batizado. Porque é assim que o verdadeiro evangelismo se comporta. Uma verdadeira evangelização acontece assim. Você prega o evangelho a fim de ver o pecador assumindo esse compromisso com Cristo. Então, o fato de Filipe ter realizado o batismo, que hoje é um ato restrito somente aos ministros, especialmente aí falando das igrejas históricas, como a igreja presbiteriana. Então, nós devemos levar em consideração alguns fatores aqui. Primeiro, até então não havia nenhuma restrição aos diáconos batizarem. Né? Com o desenrolar da história da igreja, eu já expliquei isso em outro estudo, passou-se a ter a necessidade de que somente os presbíteros, no caso os pastores, os presbíteros regentes, ou docentes, os pastores da igreja, os bispos da igreja, tivessem essa autorização para batizar os novos convertidos. Né? Para que não houvesse nenhuma banalização. Possivelmente já deveria estar havendo alguma banalização de logo no primeiro século. Né? Em segundo lugar, outra consideração que levantamos aqui é que os discípulos de Cristo estavam cumprindo cabalmente sua ordem, a ordem de Cristo, dada lá em Mateus 28, 19 e 20. Batizar os novos discípulos era algo concomitante com a pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, Filipe era um homem, ele era um representante da liderança da igreja naquele momento. Não havia nenhum apóstolo ali. E havia necessidade de um homem ser batizado. E levando em consideração todos os dois outros fatores que eu já apresentei, então Filipe, ele se põe à disposição e batiza aquele homem. Né? Com o decorrer do avanço da história da igreja cristã, é que passa-se a necessidade de que apenas os ministros, apenas os pastores, os responsáveis pela igreja ali, ministrassem os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Bem, vamos em frente. Devemos imitar Filipe no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. Filipe, ele explicou de tal forma a palavra de Deus que a confissão do etíope brotou em seus lábios como que naturalmente. Obviamente não foi natural porque foi obra do Espírito Santo, mas não foi algo forçado, não foi algo imposto, como a gente vê muitas vezes os pregadores modernos fazendo, né?
o apelo depois do sermão, né? E verdadeiras apelações, não são nem apelos, são apelações, quase que implorando para o pecador aceitar Jesus, né? Nós não vemos nada disso na pregação dos apóstolos. Filipe mesmo, não vemos isso. Nós vemos Filipe expondo as Escrituras, expondo Cristo com tal clareza, e o Espírito Santo aplicando a pregação ao coração do etíope e ele sendo convertido. É isso que importa, né? Nós devemos imitar Filipe nesse sentido. Tem nos faltado muito desse empenho e dedicação. A correria do nosso dia a dia, por exemplo, né, com a desculpa da correria do nosso dia a dia, muitas vezes nós temos relacionamentos truncados, relacionamentos não cultivados, não temos tido tempo de falar de Jesus para as pessoas. Isso é uma perda, é uma pena. E, além de tudo, uma desobediência a isso, né? Não podemos nos esquecer que uma vida guiada pelo Espírito Santo sempre estará atenta às oportunidades que o Espírito Santo proporcionará. Filipe vinha andando pelo caminho deserto, vê uma carruagem passando e o Espírito Santo diz: aproxima-te daquela carruagem, e Filipe obedeceu. Chegando lá, ele ouve o etíope lendo em voz alta e ele, então, aproveita a oportunidade de pregar o Evangelho. Quantos etíopes, né, entre aspas, estão passando por nós todos os dias e nós estamos perdendo a oportunidade. Quando você prega o Evangelho, é possível ver esse mesmo empenho de sua parte em expor com profundidade e intensidade a palavra de Deus, apresentando de forma inequívoca o Senhor Jesus Cristo às pessoas. Entregue o seu tempo ao Espírito Santo. Deixe que ele lhe mostre o que deve ser feito, como deve ser feito e no tempo em que ele quiser que seja feito. Viva para a glória de Deus. Os dois últimos versículos aí do nosso estudo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Não sabemos exatamente como foi que isso se deu, né? Fato é que o Espírito arrebatou Filipe e tirou ele ali da presença do eunuco. Filipe foi para aquele lugar, para aquele caminho deserto, com as próprias pernas, mas foi tirado dali sobrenaturalmente pelo Espírito Santo e ele veio a achar-se em Azoto. Se você pegar um mapa ali da região, você vai ver que Azoto fica na região litorânea. E Filipe estava bem mais ao sul ali próximo à África, no caminho que desce de Jerusalém à África, a Gaza, né, em direção à África. Então, bem ao sul. E Filipe estava ali e, de repente, estava em Azoto. O Espírito Santo o arrebatou e o levou para lá. Foi o primeiro caso de teletransporte da história, que se tem noção, né? Teletransporte mesmo, né? Mas foi um teletransporte conduzido pelo Espírito Santo, né? Mas o fato é que o etíope saiu dali regozijando. Obviamente, pelo milagre que ele acabara de ver ali, né? Cadê o Filipe? Cadê esse homem que estava comigo aqui? Onde ele está? Mas o regozijo do etíope certamente foi muito mais pela sua conversão a Cristo, porque agora ele voltou para a sua terra, levando em seu coração um tesouro muito maior do que os tesouros que ele cuidava. Ele estava levando Jesus Cristo em seu coração. Certamente ele foi uma das pessoas usadas por Deus na pregação do Evangelho em toda a Etiópia. Lembrando que alguns séculos depois nós teremos ali na Etiópia uma igreja, uma África, uma igreja cristã bem forte. Um dos nomes mais proeminentes ali é Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Ele era africano, né? E nós vemos ali os frutos da vida daquele etíope ali na Etiópia, né? Bem, mas Filipe veio achar-se em Azoto.
ele estava agora em outro lugar, fazendo a vontade de Deus. Né? Lá na costa litorânea da Palestina, ele agora pregava o Evangelho. Dali ele foi para Cesareia, segundo o relato de Lucas. Né? Dali ele saiu de Azoto e foi para a Cesareia, onde fixou residência, e mais tarde o apóstolo Paulo se hospeda na sua casa. Nós vamos ver isso quando chegar lá em Atos capítulo 21, verso 8 e 9. Aplicando então o versículo 39 e 40 para a nossa vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo sempre estará onde ele quer, onde ele a quiser levar. Você tem essa convicção em seu coração em relação ao seu trabalho? Ou seja, às vezes as pessoas ficam inquietas, querendo mudar de emprego. Não aguento mais meu patrão, não aguento mais meus colegas, eu quero mudar de emprego, quero mudar de áreas. Você já se perguntou alguma vez se essa é a vontade de Deus para a sua vida? Você estava desempregado, pediu a Deus um emprego e agora você está reclamando desse emprego que Deus lhe deu? Você tem essa mesma convicção em relação à sua igreja? Né? A coisa mais comum que a gente vê são pessoas migrando de uma igreja para outra. E quando elas saem da igreja, elas saem reclamando, entram numa nova igreja, 1000 maravilhas. Pouco tempo depois o namoro acaba e aí começa o mesmo ciclo de reclamações, de murmuração. Como você vê a igreja na qual você está hoje? Você vê como como resultado da vontade de Deus? Foi Deus quem colocou você ali? Ou você já está inquieto, querendo sair da igreja? Porque não, ali não é bem isso. A igreja é muito fria, a igreja é muito parada. Eu quero uma igreja mais dinâmica. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu não aguento igreja parada. Tem certeza que o problema é a igreja? Né? Com relação à sua família, quantas pessoas hoje em dia estão usando o seguinte argumento: pastor, quando eu casei, eu não fiz a vontade de Deus. Por isso, Deus não foi Deus que me uniu a minha esposa. Se fosse Deus que tivesse me unido a minha esposa, eu jamais me separaria com ela. Mas foi a minha teimosia. Eu me casei desobedecendo a Deus. Ótimo, então você vai agora consertar um erro cometendo outro erro, divorciando-se. Irmãos, nós precisamos buscar a vontade de Deus nas coisas mais simples da nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos perguntar: como Deus quer que eu faça esse arroz que eu vou fazer agora no almoço para minha família? Como Deus quer que eu faça o meu trabalho lá na empresa na qual eu trabalho? Como Deus quer que eu trabalhe? A resposta sempre será para a honra e glória dele. Então, da forma como você está fazendo as coisas, você está honrando a Deus? Veja a vida de Filipe, do começo ao fim dessa história, nós vemos Filipe honrando a Deus. Com a sua obediência, com o seu compromisso, com o seu conhecimento. E ele levou outros a fazerem o mesmo. Isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo. O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que nós façamos? Né? Reprisando tudo aí que nós já dissemos, primeiramente, que obedeçamos a Deus incondicionalmente, como Cristo fez. Que a nossa obediência seja incondicional, como a obediência de Cristo. Faltou ali, né? Como a obediência de Cristo. Que adquiramos e demonstremos conhecimento profundo das Escrituras, mas um conhecimento que revele a Cristo. Que aponte para Cristo. Terceiro, que tenhamos um compromisso firme com Cristo. E levemos outras pessoas também a esse compromisso. Concluindo, uma palavra que não cabe nessa história e nem na vida de qualquer outro servo de Deus é a palavra coincidência. O crente não vive em coincidências, mas sim na providência de Deus, que o leva
onde Ele quiser levar. É Deus quem providencia a nossa vida, é Deus quem cuida da nossa vida e direciona a nossa vida. A providência de Deus também é vista em todos os recursos necessários para salvar um eleito dele. Veja esse etíope, um eleito de Deus. Tudo que foi necessário para que ele conhecesse a Cristo foi providenciado. Por quê? Porque Deus jamais deixará de salvar alguém a quem ele escolheu por falta de recursos. Jamais isso acontecerá. Alguém que foi eleito por Deus haverá de ser alcançado pela pregação do Evangelho. Esteja num deserto, num caminho deserto, sozinho, Deus enviará para lá um Filipe para lhe anunciar o Evangelho. Que Deus nos dê a graça de sermos Filipes na vida de tantos etíopes que estão vivendo nesse mundo, eleitos, mas estão no deserto desse mundo, até mesmo com a Bíblia nas mãos, mas não conseguindo compreendê-la. Nós possamos fazer como Filipe, ensinar essas pessoas. E só podemos entender as Escrituras se as olharmos através de Jesus Cristo. E que, entendendo as Escrituras, creiamos nelas, e que, crendo nelas, nós obedeçamos para a glória do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus fortaleça o seu coração e Deus esteja direcionando os seus passos em cada momento. Quero orar mais uma vez com você. Depois eu tenho umas palavras finais aqui para lhe dizer. Deus abençoe nosso coração. Tire de nós qualquer obstáculo para obedecer o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a obedecer ao Senhor, até mesmo quando o Senhor nos mandar para desertos. Porque lá certamente haverá uma ocasião para glorificar o teu nome. Ainda que seja difícil, ainda que seja um lugar inóspito, ainda que seja uma situação difícil que nós tenhamos que enfrentar, mas valerá a pena obedecer ao Senhor, porque o teu nome será glorificado, vidas serão alcançadas e transformadas pelo teu Evangelho, e o nosso coração desfrutará da mais profunda alegria decorrente da obediência ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. E mais uma vez eu te peço, fortaleça o coração dos meus irmãos, de todos aqueles que se encontram abatidos, cansados, fortaleça-lhes a fé, fortaleça-lhes a esperança no Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso pedido em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Senhor. Mais uma vez agradeço a sua participação, Deus abençoe muito sua vida. E quarta-feira que vem nós continuaremos o estudo do livro de Atos, capítulo 9, agora falando sobre a conversão de Saulo, na próxima semana. Domingo, o nosso culto lá na igreja, às 18 horas, às 18 às 19h30. Nós teremos o nosso culto normalmente, né, respeitando ali o distanciamento social, o uso das máscaras e o álcool em gel, mas teremos um culto ali, você é o nosso convidado. Se você não puder estar lá conosco, acompanhe-nos pela internet, pela transmissão pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a todos e, por favor, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal. Se você não fez isso, se inscreva aí no nosso canal, divulgue, ajude-nos na divulgação do Evangelho. Você pode ser um Filipe desse jeito. Você não precisa sair correndo aí, né, atrás de carruagens. Mas você pode dar uma ajuda para nós aí na divulgação desse canal, para que possamos divulgar o Evangelho de Cristo a quem precisa, tá bom? Deus abençoe a todos e tenha uma restante semana abençoada e guardada na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado.